O pré-modernismo surgiu no ano de 1902 e foi até 1922. Foram 20 anos que mudaram muita coisa aqui na literatura brasileira. Porém, ele não é uma escola literária, mas sim uma fase de transição criada para agrupar autores que escreveram obras que não se filiaram plenamente a outros movimentos da época. Por isso, ele é marcado por uma mistura de aspectos tradicionais e inovadores, apontando diretamente para o modernismo. O pré-modernismo ele se situa entre o realismo e o naturalismo do fim do século XIX e a Semana de Arte Moderna de 1922, que acabou dando origem ao modernismo brasileiro. Mas para entender tudo melhor o que aconteceu durante essa época, primeiro a gente precisa compreender qual era o contexto histórico brasileiro. E naquela época ocorriam reformas urbanísticas. O Nordeste brasileiro passava por sérios problemas de seca. E a Guerra dos Canudos tinha acabado de acontecer. Além disso, o processo de industrialização e urbanização de São Paulo estava a todo vapor. E começava o processo de favelização das cidades. Todos esses acontecimentos se transformavam em temáticas das obras literárias da época, por abordarem um cenário de riqueza versus pobreza, podemos se dizer. E os autores também tentavam criar personagens sem idealização romântica, porque isso os afastava da vida real do brasileiro. E logo depois surgiram novos personagens mais concretos e próximos ao cotidiano, que normalmente eram imigrantes, sertanejos e funcionários públicos. O grande objetivo disso tudo, ao se escrever sobre essas pessoas, era simplesmente trazer à tona um Brasil real, algo que se condiz com a realidade do brasileiro naquela época. Meu nome é Lohane e eu vou falar sobre a primeira fase. A primeira fase modernista ficou conhecida como a fase heróica ou a fase da destruição, em meados de 1922 a 1930, no qual os artistas desejavam a ruptura com o tradicionalismo. O que foi o tradicionalismo? Tradicionalismo é um movimento de poesia norte-americana que começou em 1917. Tradicionalismo também se refere ao estilo de escrita do autor escolhe para usar dentro de um poema da parte do texto. Por exemplo, o tradicionalismo na poesia é exemplificado pelo medidor e a seleção de palavras usadas em um poema. Os artistas que se destacam é quem era conhecido como um grupo de 5. São Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Mário de Andrade, Oscar de Andrade e Menotti Del Chia. Eles foram grandes percussores da Semana da Arte Moderna. Trouxeram para o Brasil influências das vanguardas europeias. O que são as vanguardas europeias? Foram manifestações artísticas, literárias surgidas na Europa nas 2 primeiras décadas do século XX e vieram para provocar uma ruptura da arte moderna com a tradição cultural do século anterior. Com o advento da tecnologia, as consequências da Revolução Industrial, a Primeira Guerra Mundial e a atmosfera política se ressaltou desde grandes acontecimentos. Surgiu um sentimento nacionalista, um progresso de espanto das grandes potências mundiais e uma disputa pelo poder. Várias correntes ideológicas foram criadas, como o nazismo, o fascismo e o comunismo, e também com a mesma terminação ismo. Surgiram os movimentos artísticos que chamamos de vanguardas. Todos pautavam-se no mesmo objetivo, que era o questionamento, a quebra dos padrões, os protestos contra as artes conservadoras, a criação de novos padrões estéticos que fossem mais coerentes com a realidade histórica e social do século que surgia. Estas manifestações se destacam por sua radicalidade, a qual proporcionou que influenciasse a arte em todo o mundo, empregando na literatura ideias europeias, mas de uma forma abrasileirada. A geração de 1930, segunda fase do modernismo brasileiro,
Compreende o período de 1930 a 1945. Foi influenciada, portanto, por um contexto histórico marcado por conflitos sociais e políticos, como a Revolução de 1930 e a Revolução Constitucionalista de 1932, durante a Era Vargas. Além da Segunda Guerra Mundial, essa fase ficou caracterizada pela reflexão dos escritores acerca de fatos contemporâneos, por obras comprometidas com o realismo das questões sociopolíticas e pelo conflito espiritual de alguns de seus autores. No mesmo período, que foi de 1930 a 1945, fatos históricos importantes no Brasil e no exterior influenciaram os escritores modernistas da segunda geração. Com a quebra da Bolsa Nova York em 1929, que gerou a crise de 1929, houve queda do preço do café, principal produto de exportação brasileiro, de forma a afetar a economia do país. No ano seguinte, ocorreu o fim da República Velha, com a Revolução de 1930, encerrando a política do café com leite, que beneficiava agropecuaristas do estado de Minas Gerais e São Paulo. Falarei agora sobre a terceira fase do modernismo. A terceira fase do modernismo brasileiro, ou terceira geração, é conhecida como a Geração de 45, que representou um grupo de literatos brasileiros da terceira geração modernista. Ela surgiu com a revista Orfeu, em 1947, e teve representantes tanto na prosa quanto na poesia. Poesia modernista. Ainda que prosa tenha sido o tipo de texto mais explorado na terceira geração modernista, a poesia é apresentada mediante aspectos de equilíbrio. Por isso, os poetas dessa fase eram chamados de neoparnasianos, ao fazerem referência às principais características da poesia parnasiana: preocupação com a estética, metrificação e versificação, busca da perfeição e culto à forma. Prosa modernista. Lembre-se que o modernismo no Brasil está dividido em 3 gerações, sendo a prosa o tipo de texto mais explorado na terceira fase. De tal modo, os tipos de prosa do período são classificados segundo sua temática. Prosa urbana. A principal característica da prosa urbana é sua ambientação nos espaços da cidade, em detrimento do campo e do espaço agrário. Nesse estilo destaca-se a escritora Lígia Fagundes. Prosa regionalista. A prosa regionalista observa, por outro lado, aspectos do campo, da vida agrária, de fala coloquial e regionalista, por exemplo, na obra de Guimarães Rosa. Prosa intimista. Por sua vez, a prosa intimista é determinada pela exploração de temas humanos e, portanto, é mais íntima, psicológica e subjetiva. Esses aspectos são observados nas obras de Clarice Lispector e de Lígia Fagundes. Vou falar também do modernismo. O que foi o modernismo no Brasil? Foi um movimento artístico, cultural e literário que se caracterizou pela liberdade estética e do nacionalismo e a crítica social, inspirado pelas inovações artísticas das vanguardas europeias, sendo eles cubismo, futurismo, dadaísmo, expressionismo e surrealismo, provavelmente citados em alguns trabalhos de outros colegas de sala. O modernismo teve como marco inicial a Semana da Arte Moderna, que se realizou entre os dias de 11 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. Me vê um pastel de queijo.